Olá a todos, bem-vindos à TV Circula. Eu sou a Luciana, editora aqui da Circula. E na divulgação dos nossos eventos que estão acontecendo no Feira Fora da Feira, quarta edição já aqui na Circula, né? Que é esse evento paralelo à Feira do Livro de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar com duas autoras nossas, que é a Débora e a Ana, que, em conjunto com a Viviane, escreveram 3 obras sobre literacias. Elas não escreveram juntas, né? A gente tem uma coleção que já tem 2 livros sobre literacia e tem mais um novo livro saindo sobre esse mesmo assunto, que foi escrito, então, pela Ana e pela Débora, e a gente vai entender um pouco hoje, nessa nossa conversa, o que é essa tal de literacia digital. Tudo bom, gurias? Tudo bom, Débora? Tudo bom, Ana? Tudo bom? Ótimo. Tudo jóia. Então, respondam a minha pergunta. O que é literacia digital? E aí, Ana, vou deixar essa para ti. Olá, eu sou a Ana Eliker, eu sou doutoranda do curso de Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale. Eu sempre gosto de dizer isso, porque é ali onde tudo começou. É ali que surgiu mesmo a busca pelo conceito de literacia digital. E dentro desta caminhada, então, agora, nesse doutoramento, a pesquisa voltada, a Débora é minha parceira, hoje minha parceira de escrita, vamos estar lançando, então, um livro de literacia digital juntas, que é um conceito mesmo refinado. E o que é, então, essa literacia digital? A literacia digital, ele é o uso das tecnologias digitais, sim, mas não apenas o uso mecânico dos artefatos tecnológicos, né? É saber utilizar, saber criar com eles, se apropriar da informação e, através dessa informação sobre as tecnologias digitais, ainda conseguir continuar, então, fazendo com que ela cresça, fazendo com que ela se desenvolva ainda mais. Tá, mas então, Ana e Débora, a literacia digital é como a gente é letrado em português, por exemplo. Aí a gente vai ser letrado no uso das tecnologias digitais, é isso? Pois, bom, então, né, eu sou a Débora, eu sou professora, pesquisadora da Universidade Fevale, no curso de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social, né, e oriento a Ana, e estamos aí nessa parceria, né, Ana, trabalhando na perspectiva da literacia digital, numa ideia de refletir sobre os conceitos, sobre esse conceito, né? Porque o que acontece? No Brasil, a gente tem um histórico de trabalhar a questão das tecnologias numa perspectiva de alfabetização, letramento e fluência, né, digital. Só que essa perspectiva, ela, no nosso livro, a gente reflete sobre essa perspectiva histórica que nós temos, né, do ponto de vista de uma história Brasil, né, e até da Europa e dos Estados Unidos, mas a gente reflete sobre o mundo que estamos vivenciando e o mundo futuro, o mundo para frente. Então, quais são as competências que nós vamos precisar ter do ponto de vista do uso, né, não só do uso, né, mas do uso, da criação, da interação com esses artefatos tecnológicos, numa perspectiva de cidadão digital. Então, não basta mais eu saber usar, né? Eu preciso saber como utilizar aquele artefato para criar coisas e para participar no mundo digital, né? Vivendo, de fato, uma sociedade digital. E isso é iminente, a gente precisa discutir isso, porque no nosso livro, qual é a nossa reflexão, né? A gente tem que trabalhar isso desde o momento, desde os primeiros contatos com a tecnologia. Então, quando eu estou trabalhando numa perspectiva que hoje a gente conhece como alfabetização, eu também estou formando um cidadão digital. A gente não pode perder essa conexão, né? Então, é um conceito muito maior do que o letramento, que é o conceito... A gente pode dizer que o letramento digital é um conceito inicial da literacia,
E hoje a gente entende isso como uma coisa muito maior? O conceito de literacia digital, no livro este, que vai estar sendo lançado no dia 13, é um livro escrito a 2 mãos. A Débora e eu, nos debruçamos os conceitos já existentes, então, através de pesquisas bibliográficas, no conceito dos Estados Unidos, o que é literacia digital nos Estados Unidos, e fomos, então, confrontando com o conceito de competência digital de Portugal e no quadro europeu. E para esse conceito, então, para trazer para o Brasil, para refinarmos, então, esse conceito aqui, a gente passou por alfabetização, letramento. Primeiro, o que é alfabetização e letramento? Daí depois, então, a gente trouxe para alfabetização e letramento digital. O que é essa alfabetização e esse letramento digital? E o que é, então, essa literacia digital, né? Então, nós vamos estar com 3 livros, 2 são de uma coleção, o terceiro vai sair em fevereiro de 2022, a princípio, né? Nós temos programada a data, então a gente já está também recebendo artigos. Essa coleção, ela reúne, então, artigos de vários pesquisadores que pesquisam e que usam nas suas práticas as tecnologias. Então, não são 8 artigos propriamente ditos sobre literacia digital, mas todas trazem o uso das tecnologias, o hibridismo, essa nova forma, respeitando a aprendizagem do aluno do século XXI, né? No livro que a Débora e eu estamos lançando, que é esse escrito a 2 mãos, que traz todos esses conceitos, que vai perpassando, então, por esses conceitos, ele é um livro que nós estamos ali não apenas apresentando conceitualmente o que é literacia digital, mas a gente também traz uma orientação para desenvolver essa alfabetização digital, esse letramento e essa literacia digital desde o início da alfabetização e do aprendizado. É muito legal. Débora, eu queria te perguntar, no livro tem uma ilustração que me chamou muita atenção, que é a espiral da literacia digital. Né? Eu acho que esse é um conceito muito legal, né? A gente trabalhou, foi difícil chegar nessa imagem, né? A gente trabalhou aqui bastante para chegar, porque quando a gente cria algo novo, não é assim simples, né? A gente tem que pensar muito no que a gente vai representar. E eu queria que tu me falasse um pouco, Débora, desse conceito, dessa espiral da literacia, porque ele inclui muitas coisas e mostra a abrangência desse conceito, né? Certo. É realmente assim, porque o que acontece? No nosso conceito proposto, né, e é bem importante colocar que o livro, ele se propõe a ser uma reflexão, então ele não coloca nada pronto, ele é uma reflexão, porque é um conceito que nós precisamos reforçar, melhorar, discutir, né, afinar do ponto de vista de Brasil. Bom, da onde é que veio a inspiração, então, para espiral, né? A literacia digital, ela tem como cerne, né, como o seu âmago, né, a questão do sujeito como autor do seu processo de aprendizagem. Ele se apropria, o sujeito se apropria das tecnologias, né, numa perspectiva de cidadão digital. Então, nesse sentido, a gente se inspirou na espiral da aprendizagem criativa, né, porque a aprendizagem criativa, né, proposta ali pelo Mitchell Resnick, tem justamente isso, né, o sujeito como autor do seu processo de aprendizagem e que ele, então, passa esse processo, né, de apropriação das tecnologias, ela perpassa por um conjunto de, a gente pode falar etapas, mas na verdade são processos, né? Então eu preciso me apropriar, eu preciso refletir, eu preciso pensar sobre isso numa perspectiva de integração no mundo, né? Então, como a Ana falou, né, o sujeito do século XXI, né, que nós precisamos formar e precisamos estar formando para o futuro e para agora já, é um sujeito que tem que ter condições de usar as tecnologias numa perspectiva crítica. Para isso, ele precisa se apropriar, precisa se utilizar, ele precisa olhar para isso, se sentir um cidadão digital, mas um cidadão do mundo, né? Do mundo que o cerca. Então, por isso que naquela espiral também,
a gente perpassa por vários conceitos, que são conceitos que perpassam, por exemplo, para discutir a questão do meio ambiente, discutir a questão da educação, discutir a questão social, né? Discutir as diversas tecnologias, como que esses avanços tecnológicos vão impactar no mundo do trabalho, né? Vão impactar hoje, por exemplo, com a questão da pandemia, toda a questão da saúde, né? Então, a gente precisa trazer essas realidades para dentro de um processo educacional com o uso das tecnologias. Isso é que a gente tentou expressar, né? Porque assim, né, gurias, a tecnologia está imbricada assim, com a gente, né? Não tem como a gente separar mais a tecnologia da vida, né? Exato. Eu que sou mais velha, né? Assim, a gente que pegou essa transição do mundo analógico para o mundo digital, durante muito tempo na nossa mente, a gente conseguia fazer essa divisão. Mas hoje, as gerações novas já têm isso como uma coisa que faz parte da vida, né? Uma coisa que elas não conseguem imaginar sem, né? E a tecnologia está aí para ficar. Então, cada vez mais a gente tem que entendê-la como um processo que faz parte da nossa vida e que a gente tem que dominar, né? Exato. Acho que nas épocas de pandemia, quem não dominava se obrigou a dominar, né? E é justamente nessa perspectiva, né, Luciana, nessa perspectiva de reflexão, nessa perspectiva crítica. Então, por isso que quando a gente fala em literacia digital, todos esses conceitos de alfabetização, letramento, fluência, isso é natural dentro do conceito, né? Isso está dentro, né? A gente já a gente sabe que quando a gente está alfabetizando no sentido de a tecnologia adentrando dentro de um processo, seja na escola, seja em casa também, na família, enfim, estou educando uma criança, né? A gente precisa educar também nessa perspectiva crítica, né? Então, bom, você está assistindo um vídeo no YouTube, tu é uma criança, né? Que vídeo é esse? Né? Por que tu está assistindo isso? O que ele está falando? Quer dizer, esses movimentos que a gente busca, né, com o livro, refletir. Até porque, né, essa alfabetização digital, tecnológica, ela vai acontecer antes da alfabetização propriamente dita, né? É muito mais cedo. E aí me interessa saber o que acontece no cérebro dessas crianças, né? Como é que está aprendendo essa leitura, porque é uma leitura, né? Não é uma leitura do alfabeto, mas é uma leitura de símbolos, de comandos, né? Onde a gente sempre vai começar a ler por isso, né? Exato. A gente vê, por exemplo, a criança, ela sabe o desenho da bolacha que ela gosta de comer. Isso é uma leitura, né? Não é uma leitura de letras, mas é uma leitura. Então, esse contato com a tecnologia é cada vez mais cedo, né? Então, acaba acontecendo um aprendizado muito precoce disso, né? É verdade. É isso aí. Mas uma coisa interessante é que, assim, né, esse conceito, ele começou a ser problematizado a partir da tese, né, de doutorado aí da Ana, né, Ana? A Ana começou... A Ana é que se inquietou primeiro com isso, né? Porque nós, conversando, a alfabetização digital, ela não abarcava o que as pessoas... E se tu pegar o termo literacia, tudo era literacy, né? Então, parecia que eles tratavam, só que eles chamam tanto o letramento quanto a alfabetização também de literacia. Só que para nós, o nosso conceito de letramento, que tem por base a Magda Soares e todos esses autores, eles também têm um tipo não guiado de letramento. Então, por isso, mas então não é isso que é a literacia é um pouco mais, a literacia é um pouco mais. E daí começamos, então, a fazer aqueles livros, vieram mais artigos, então tinha mais pesquisadores também inquietados, né, com o conceito, ou sem este ainda refinado dessa forma. E então esse conceito, ele saiu da tese, né, ele não faz mais parte da tese, tanto que a tese agora é a abordagem, como a gente deve ter uma abordagem
para que esse aluno tenha literacia digital. Que legal, né? A gente ter um livro de conceito é importante, né? A gente conceituar e gerar marcos, né, teóricos, para, a partir daí, construir novos aprendizados, né? Novos conhecimentos. Que legal, né, Ana e Débora, né? A Ana está aí super à frente da literacia, né? E a gente está bem feliz de publicar esses livros aqui. Então, quem quiser conhecer mais sobre literacia digital, eu convido, então, para estar aqui no dia 13 de novembro, às 16 horas, aqui na Circula, fica na Oswaldo Aranha, 522, loja 1, para bater um papo com as nossas autoras. Vai ser um prazer. E conhecer o livro delas, né? E conhecer um pouco mais desse conceito inovador, né? Que está sendo lapidado, então, com uma perspectiva brasileira, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente puxar à frente, né? Dentro do nosso contexto cultural. E aí, gente, também, quem não puder vir e quiser adquirir os livros, eles estão à venda no nosso site, www.livrariacircula.com.br, com entrega para todo o Brasil. Certo, meninas? Vou deixar para vocês se despedirem dos nossos espectadores. A gente agradece, né, e a oportunidade de estar aqui divulgando, né, o livro, os livros, né, a coleção e o livro mais de uma reflexão de conceito, e a gente espera todo mundo, então, lá no dia 13. Exato, agradecemos a todos e vamos lá, venham bater um papinho com a gente, vai ser bem legal, isso também até para conhecer o espaço da livraria, é bem bacana mesmo, vale a pena ir lá tomar um cafezinho. Então a gente espera aqui vocês no dia 13, sempre lembrando que é necessário apresentar o passaporte vacinal, nós estamos tomando todos os cuidados, vir de máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento, né? Então, a gente está limitando a 30 pessoas aqui na loja, para a gente, então, fazer os eventos, fazer essa reaproximação, mas sempre de uma maneira muito segura para todo mundo. Certo, pessoal? Até mais! Até mais!